Fala galera, tudo na paz, tudo tranquilidade? Hoje o nosso tema aí é sobre localização no espaço geográfico. Para a gente falar de localização, a gente tem que voltar um pouquinho na nossa história. Como assim, pessoal? Hoje, para a gente se localizar é a coisa mais fácil que nós temos, né? Hoje eu posso usar o GPS, posso usar o fator da tecnologia, mas vamos voltar, por exemplo, há 500 mil anos atrás, quando os primórdios surgiram no nosso planeta, os primeiros hominídeos surgiram aí. Então, aquele tempo era bastante complicado, porque a localização e orientação no espaço geográfico, um espaço geográfico curto, né? Porque eles conheciam poucas coisas, eram os grupos nômades ou os homens nômades, eram feitos através dos corpos celestes. Como assim, professor, corpos celestes? O cara se locomovia de um lugar para o outro, se orientando pelo Sol, pela estrela, então, pela Lua, então por fatores naturais, por corpos celestes. Ou ele se orientava por uma árvore que ele passou em um determinado período, ou numa montanha que ele contornou e depois voltou. Então nós podemos notar o que, pessoal? Nós podemos notar que a orientação no passado era bastante complicada. Imagine nós, agora no século XXI, tendo a necessidade de quê? A necessidade de se locomover sem nenhuma tecnologia. Por exemplo, eu vou de um bairro para o outro e não temos informações. Então, era a problemática da galera lá do início, né? Dos nossos ancestrais aí, dos primórdios, né? Com o passar do tempo, com a evolução do homem, o homem buscando novos territórios, ele começa a elaborar algumas coisas. Então, nós podemos notar que no início, as formas de movimentação, de locomoção e de orientação estava ligado aos fatores naturais. Então, dificuldade gigantesca. Imagine um tempo nublado. Como é que deveria ser? Sem o Sol, sem a Lua, sem a estrela. Então, com o passar do tempo, o homem ele começa o quê? Ele começa a se expandir geograficamente, ele começa a buscar novos espaços geográficos, e buscando novos espaços geográficos, ele começa a fazer o quê? Ele começa aí a mapear novos espaços geográficos e utilizar algumas ferramentas aí. Então, com o passar do tempo, o homem ele usa os famosos pontos cardeais, né? Ele começa a introduzir os famosos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que são os pontos cardeais. Nós teremos os subcolaterais também, nós teremos os pontos colaterais, mas os mais importantes são os pontos cardeais, né? Os 4 pontos cardeais. Até mesmo o nosso planeta ele vai ser dividido em 4 partes: hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste e hemisfério oeste. Então, com o passar do tempo, o homem sendo um processo evolutivo, eu sempre falo para vocês que tudo que o homem inventa, e até mesmo ele, é um processo que vai evoluindo cada vez, não é um processo que regride. Então nós podemos notar o quê, pessoal? Nós podemos notar que com o passar do tempo, o homem começa a deixar de ser aí, a se locomover e a se orientar no espaço geográfico pelo uso aí, dos fatores naturais, e ele começa a inventar alguns instrumentos ou alguns fatores, como os pontos cardeais, que eu acabei de falar para vocês, e depois alguns fatores importantes, como por exemplo a bússola, né? O que é a bússola? Nada mais é do que um relógio com um ponteiro que vai sempre apontar para o norte, que é o polo magnético do nosso planeta. Então, com esses adventos aí, inventado pelo homem, a bússola é um produto inventado pelos chineses há cerca de aproximadamente 4 mil anos atrás. Então, nós podemos notar que os chineses aí, eles têm uma suma importância na história, né? A gente tem que deixar de lado isso que está acontecendo agora, né? Que a gente está culpando os chineses por vários fatores aí, isso não é verdade. Eles inventaram coisas maravilhosas para a gente, como o papel, como a bússola, como a pólvora. Então nós podemos notar o quê? Que o processo evolutivo do homem vai ajudar o quê? Vai ajudar ele a se orientar e a se localizar no espaço geográfico. Então, da bússola vai passar aí para os mapas mais avançados, né? E através dos mapas mais avançados, o homem começa o quê? Ele começa a se locomover e a se localizar no espaço geográfico. E com o passar do tempo, o espaço geográfico ele começa o quê? Ele começa a ser dividido. Por exemplo, hoje nós temos as famosas coordenadas geográficas. Então, como eu falei para vocês, né?
O nosso planeta aqui, ó, vou pegar o mapa mundi aqui, galera, ele vai ser dividido em hemisfério, né? Hemisfério oeste, hemisfério leste, norte e sul. Então, nós temos linhas imaginárias, né? Nós temos linhas imaginárias aqui no nosso planeta. Quais são essas linhas imaginárias? Posso citar para vocês: Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, linha do Equador, meridiano de Greenwich. Ou seja, os dois mais importantes nada mais é do que a linha do Equador, que divide aqui o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, e meridiano de Greenwich, que divide o nosso planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste. Então, o nosso planeta, aqui ó, bonitão para vocês, ó, bonitão aqui, ó, ele vai ter o quê? Ele vai ter algumas subdivisões importantes, né? E essas subdivisões vão ser feitas em 4 partes. E dentro dessas 4 partes aí, nós teremos linhas imaginárias. Por exemplo, da linha do Equador até a parte norte, nós teremos aí, ó, linha do Equador, ponto 0, até a parte norte aqui, ó, 90. E até a parte sul, o que, pessoal? Até a parte sul também 90 graus. Meridiano de Greenwich, que divide hemisfério leste e oeste, vai ser 180 para leste e 180 para oeste. Então, nós teremos várias linhas imaginárias. O que significa isso, pessoal? São linhas imaginárias. A gente não vai estar andando na rua e, de repente, opa, tropecei numa linha imaginária. Isso é impossível, né? São linhas imaginárias para facilitar a vida dos seres humanos. Então, nós podemos notar o quê, pessoal? O que eu posso afirmar para vocês? Com o advento e o surgimento dos mapas, principalmente também com o uso das tecnologias de cada período, né? A bússola teve uma importância gigantesca nas grandes navegações lá do século XV, depois os mapas, depois agora o GPS. Nós podemos notar o quê? Que o homem ele sempre buscou o quê? Ele sempre buscou se orientar, né? No início, como é que era essa orientação? Através aí dos corpos celestes. Com o passar do tempo, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma evolução gigantesca. Hoje eu não preciso sair na rua e falar assim, caramba, se o sol nasce ali, ele vai se pôr aqui, né? E ali vai ser o meu percurso, ali eu sei onde eu estou. Ou se eu quiser ir em um determinado local, pego uma bússola e fico olhando assim, tá apontando para o norte, eu sei que para lá, para trás é o sul, para cá é o oeste, para lá é o leste, né? Então, hoje a gente não precisa disso. Nós temos fatores o quê? Fatores de facilidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Beijão do tio Cris. Faça o exercício direitinho aí, galera. Tamo junto.